Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, e eu espero que vocês tenham tido aí um final de semana maravilhoso. Já escutaram hoje o preceito das 6 horas da manhã? Pois é, está maravilhoso, né, gente? Eu acho que eu sempre falo para vocês aqui no preceito que a gente está vindo numa progressão de mentalidade, de sucesso, vamos dizer assim, né? E aí agora, o que eu quero conversar aqui com vocês? Eu já falei para vocês que nós temos vídeos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã, com os preceitos diários que prepara o nosso dia. É uma preparação, gente, de mentalidade mesmo, de mudança. Se você está procurando uma mudança na sua vida, ouça todos os dias os preceitos, tá? E segunda e sexta, hoje, segunda-feira, meio-dia, estou aqui com vocês, meio-dia também, quarta-feira, com a leitura do livro Alegria e Triunfo, que tá assim maravilhoso. Gente, tudo isso é para vocês começarem a mudar essa mentalidade de escassez, de que não é nada, que nasceu sujo, que nasceu em pecado. Todos esses ensinamentos que foram passados pra gente, né, que com o tempo e até hoje ainda, né, tem muitos ensinamentos que falam, colocam isso para nós, e tá sendo aí divulgado o quê? Que o ser humano não é nada, que o ser humano só faz coisa errada, que o ser humano é ruim, que o ser humano isso, que o ser... Tudo de negativo. E na verdade, nós somos seres magníficos. Vocês sabem que aqui eu falo muito pouco sobre o que está acontecendo, o que foi nos ensinado. Eu falo o que foi ensinado e já entro com o ser magnífico que você é. Porque a minha intenção aqui é mostrar para vocês o poder que vocês têm, o poder que vocês nasceram, tá bom? Então, todos os dias vídeos às 6 horas da manhã com os preceitos, que é uma preparação para o seu dia. Segunda-feira ao meio-dia, esse vídeo aqui, segunda-feira ao meio-dia, que é para mostrar para vocês como manifestar, qual caminho seguir, os passos que vocês podem tomar e como se firmar nisso, né? Então, segunda e sexta-feira ao meio-dia são vídeos mais uma conversa. Aliás, todos os vídeos que eu faço aqui, né, gente? Porque pra mim é muito prazeroso, é como se eu estivesse conversando assim com milhões de pessoas, e eu espero estar plantando uma sementinha em cada cabecinha. Que seja uma. Pra mim, eu já ganhei o meu dia, tá bom? E na quarta-feira, ao meio-dia também, a leitura do livro Alegria e Triunfo. Então você quer realmente estar de posse do seu poder, sem aquela caixinha, sem aquele quadradinho, siga esses passos, faça assim. Gente, isso precisa ser leve para vocês. Precisa ser leve, gostoso e prazeroso. Até eu estava escutando um vídeo outro dia e eu achei muito interessante, que bem parecido comigo, que eu nunca gostei de compromissos, mas eu tô aqui todos os dias com vocês, porque isso é gostoso pra mim. Como eu já falei pra vocês, é como se é o meu propósito mesmo. Eu sempre gostei de falar sobre isso. Sempre gostei de falar sobre espiritualidade, sobre o poder que nós temos, que você tem, que eu tenho, que você nasceu. Então isso sempre esteve conectado comigo. Não foi de uma hora para outra, não. Foi de uma hora para outra, por quê? Porque eu vivia fugindo do que eu vim para fazer aqui. Então para mim isso é um prazer mostrar para vocês o caminho, né? Eu espero estar ajudando aí vocês nessa caminhada de posse do poder de vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Como manifestar os seus desejos e se empoderar do ser magnífico que você é. Você é magnífico, eu não canso de falar. E eu vou falar sempre isso, porque eu quero que isso
entre em você, entre no seu corpo, entre nas suas células, entre na sua mente, no seu coração. E qual que é esse primeiro passo para a gente manifestar? Os nossos desejos. Consciência. Você tem consciência do ser magnífico que você é? Você tem consciência do poder que você tem? Então, gente, esse é o primeiro passo. Consciência. Tenha consciência das palavras que você fala, dos pensamentos que você tem, do que você está ouvindo. Lembra que teve até um preceito aqui que fala, né? Mesmo que você ouça palavras negativas, não julgue, não critique. Simplesmente cancele dentro de você. Isso é o que você pensa. Eu não vivo nesse mundo que você vive. Eu vivo num mundo da imagem perfeita, da imagem verdadeira. O mundo da realidade verdadeira. Eu vivo no reino dos céus. Então, assim, conforme você vai fazendo isso, você vai tendo essa consciência dos seus pensamentos, das suas ações, das suas palavras. Tudo vai começar a mudar. Mas não é de uma hora para outra. Quanto tempo você está impedindo isso de chegar até você? Com a sua autoimagem para baixo, de que você não é poderosa ou poderoso, que você precisa mais e mais e mais e mais de estudos para poder mostrar para os outros de que você é capaz. Eu passei por isso, gente. Eu achava que eu não sabia nada, que nada era... eu sempre precisava estudar um pouco mais, porque tinha outras pessoas que sabiam mais do que eu. Então isso, gente, é uma imagem de fracasso, é uma imagem de que você não é capaz, de incapacidade. Então onde está a sua consciência? Pense um pouquinho. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Consciência do que está acontecendo ao seu redor, dos seus pensamentos, da sua audição, da sua palavra. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir chegar à manifestação da sua vida. E não importa o que seja, não importa, você pode ser, ter e fazer tudo o que você desejar na sua vida. Tá bom? Desde que seja do coração. Por isso que eu falo, sinta dentro de você. Sinta dentro de você aquilo que você está desejando. É leve, é gostoso, é prazeroso? Te traz felicidade? Te dá alegria? Então pense nisso. Outra coisa, quando você começa a ter a consciência, vão surgir o quê? Crenças. Ah, eu não consigo fazer isso. Aí você pergunta, por que eu não consigo fazer isso? Vai vir qual é a crença que está te limitando no processo de sair daquele lugar onde você está. Sempre pergunto, quais são as crenças que estão me impedindo de chegar, de manifestar, até coloquei aqui, ó, que estão me impedindo de manifestar, de realizar, de concretizar esse meu sonho. Uma crença que eu tinha muito forte é de que era aquilo ali tá bom, é mais do que suficiente. A crença que eu tinha era assim, eu não preciso de mais para viver. Mais do que aquilo ali que era suficiente. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Se eu tiver um arroz, um feijão, uma carne, um legumes para comer, tá ótimo. Você não precisa mais do que isso para viver. Ou, por exemplo, se você tiver uma casa, um emprego, um estudo, você não precisa de mais nada para viver. Por quê? Isso é uma crença de não crescimento, né? Uma crença que veio da minha família mesmo, uma crença de limitação, de que se você almejar mais do que aquilo que você tem, é pecado, é ganância. Por que você quer um carrão?
Por que que você quer um monte de sapato? Por que que você quer uma comida maravilhosa, diferente para comer? Entendeu? Então, essa era uma crença muito forte em mim. E toda vez que eu conseguia alguma coisa a mais, o que acontecia na minha vida? Eu retrocedia para aquela limitação. Porque isso estava onde? Na minha mente subconsciente. E inconscientemente, eu fazia... Inconscientemente, o universo, ele não lê a sua mente consciente. Você fala, eu quero isso, isso e isso. Mas não é o consciente que faz a conexão com a mente cósmica, com Deus, com a mente una, com a consciência una. Não é a sua mente consciente. Não é o que você está falando aqui, é o que está dentro de você. E como que a gente muda o que tem dentro de nós? Com repetição, repetição, repetição. Vou falar 3 vezes, porque é com repetição. Agora a 4ª vez, né? Mas, por isso que eu falo, permita-se também. Essa é a questão. Eu me permito mudar essa crença? Ou eu vou ficar brigando porque não, eu não sinto isso não. Eu não sinto isso. Não, imagina, eu quero isso. Como que eu não estou manifestando? Gente, se você não está manifestando, é porque realmente tem alguma coisa impedindo. Então faça a pergunta, vai dormir com a pergunta. Tem aquele o exercício do Dr. Joseph Murphy que eu falo aqui sempre para vocês. Vá dormir com a pergunta: o que está me impedindo hoje? Me traga a resposta da crença. O que está me impedindo de realizar os meus desejos? Resposta, resposta, resposta. Enquanto você não tiver sua resposta, você não pare de fazer essa pergunta. Mas a resposta, gente, é muito rápido. Se você se permitir receber essa resposta. Porque um passo importante também é o quê? Permissão. Você se permite receber a resposta? Você se permite mudar? Você se permite enxergar tudo que está acontecendo na sua vida? Então, tudo isso, gente. Então, o que é? Como? Primeiro passo, ter consciência. Limpar as crenças. Como que eu limpo as crenças? Com afirmações. Porque depois que você tem consciência do que está te impedindo, você vai conseguir. Ah, Cris, qual afirmação que eu faço? Gente, isso foi ensinado até por Saint Germain. Mas como eu falo, se você não consegue falar em primeira pessoa, eu sou riqueza, eu sou saúde, eu sou saudável, eu sou. Se você não consegue fazer em primeira pessoa, comece a fazer em terceira pessoa. Tudo que você desejar para o outro vai voltar para você. Mas tem que ser uma coisa leve, não é uma obrigação. Porque muitas vezes a gente faz afirmação e faz técnica e não acontece. Porque a gente fica apegado no resultado. E às vezes, gente, mais uma coisa, às vezes o que deu certo para o outro não vai dar certo para você. Cada um tem o seu processo. Por isso que eu falo, tem que ser leve tudo que você for fazer. Sinta no coração essa afirmação, por exemplo. Hoje é muito leve para mim falar: eu sou a ressurreição e a vida de Deus em minha vida. Saint Germain dá um exemplo no livro dele, ele chama de estudantes, né? Eu ainda vou trazer esse livro para vocês aqui, pegar algumas afirmações para trazer para vocês. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele fala que esse estudante, depois de 2 anos, teve uma transformação na vida dele. Depois de 2 anos. É muito tempo? Gente, há quanto tempo você está assim nessa sua vida? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? O que são 2 anos? Mais uma coisa que eu não anotei aqui. Consistência, né? Consistência. Você vê, ele ficou 2 anos na afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida.
Então, se você não se permitir, se você não aceitar, se você não tiver consciência das crenças, do que está te limitando a chegar no seu desejo, na realização dos seus sonhos, na manifestação do que você deseja, não vai aguentar. Você pode fazer o curso que for, pode comprar várias coisas, não vai adiantar, gente. Porque primeiro a gente tem que aceitar e limpar. Quando você limpa uma crença, é muito engraçado, é muito gostoso, porque você já, na hora, quando você ouve aquilo, não conecta mais com você. Então, quando é feita a conexão, que você já limpou uma crença que está lá no teu subconsciente, que você não tem consciência, é aí onde vai fazer a conexão com a mente cósmica. Então, por que você tem que verbalizar? Porque conforme você verbaliza, você ouve e você sente quando você está falando. O teu corpo, lembra que eu falo sempre, né, gente? O teu corpo, ele vibra. Então, quanto mais afirmações você fizer, quando você fizer alguma afirmação para quebrar aquela crença, use isso. Eu sou a ressurreição e a vida de Deus em mim. Eu sou magnífica. Eu sou. Vai fazendo essas afirmações no sentido e tocando o seu corpo, porque lembra, nossas memórias, onde elas estão? Elas estão no nosso corpo, elas estão nas nossas células e no DNA. Já é provado isso, todas as nossas memórias. Então, por exemplo, quando você tem uma memória, quando você sente aquilo, onde que ela está? No seu corpo, nas suas células, no seu DNA. Então, conforme você vai tocando, você vai sentindo que aquilo vai limpando. Mais uma coisa que eu não falei aqui, foco naquilo que você quer. Foco, vai acontecer situações, sincronicidades que vão mostrar para vocês o caminho. Então, se você não tiver foco do que você está fazendo ali naquele momento, não vai adiantar. Porque você ainda está naquela coisa, né? Eu falo dos seres zumbis, né? Que é todo esse povo que não está ainda consciente das palavras que falam. Do que ouve, não está consciente do que ouve, não está consciente do que fala, não está consciente do que vê. Um exercício maravilhoso que tem aqui, que foi falado nos preceitos, é o dos olhos, né? Os meus olhos, feche os olhos, meus olhos são os olhos de Deus, só vem a bondade, o amor, a harmonia, em todas as coisas, fatos e pessoas. Meus olhos são os olhos de Deus e vem somente o amor, a abundância, a riqueza, a fartura, a provisão infinita, a solução de tudo, em todas as coisas, fatos e pessoas. Obrigada, 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 muito obrigada. Conforme você for tendo consciência, você vai ter consciência daquele pouco que talvez seja pouco para você, mas que é muito para outras pessoas, e aí você vai entrar em quê? Em gratidão. Você vai começar a olhar ao seu redor, ver uma árvore que às vezes você sempre passou ali na frente, mas você nunca reparou naquela árvore. Aí você fala, nossa, que árvore bonita! Um passarinho, uma flor. A tecnologia, gente. Muita gente, outro dia eu estava vendo um vídeo também, né? Falando só mal do celular. Só mal do celular. Que o celular tirou a televisão, os livros, que o celular tirou não sei o que o celular tirou não sei o que o celular tirou não sei o que o celular acabou com as famílias, que o celular não sei o que. Só mal. E o que o celular trouxe de bom? Então, gente, as pessoas estão focadas aonde? Não é o celular que é ruim, não é a tecnologia que é ruim, que não é boa. Vocês preferiam estar vivendo lá, na época das cavernas? Ainda bem que a gente não lembra, né? Porque você imagina como que não era aquilo ali. Imagina.
Então assim, gente, as coisas, elas estão aí, é pro nosso bem-estar. Agora, como que você está usando? Como que você está usando a tecnologia? Então desapegue do que as pessoas estão... porque isso, gente, é uma forma de deixar você no negativo. Olha só como que é. Eu posso estar aqui ouvindo um vídeo, trazendo eu pro positivo. Não é mundo, é o mundo de Deus, é o reino de Deus. Então quando eu falo essas coisas é porque eu estou vivendo o reino de Deus. Agora, as pessoas que não estão vivendo o reino de Deus sempre vão ver que o mundo está acabando, é o fim dos tempos. Que mais que, né, que fala? O ser humano é ruim, que nem eu comecei no vídeo. Então é isso. Então quando você está vivendo o reino dos céus, você começa a enxergar as coisas de forma diferente e não conecta mais com você. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Acho que foi essa semana passada, né? Semana passada. Eu levanto muito cedo. E eu tava bem cansada naquele dia. Eu não queria ter levantado, mas levantei. E de repente caiu café quente em mim. E aí eu falei, não, tem alguma coisa aí. E eu me queimei bem feio mesmo. Me queimei bem feio. O que aconteceu? Eu fiquei pensando, o que isso quer me mostrar? Eu não fiquei xingando, ai, que horror, que não sei o que, esse café, e pipipi, e popopó, que geralmente eu fazia isso, geralmente, né? Então, eu só fiquei ali quietinha, a minha mãe me ajudou, meu marido também, fiquei ali quietinha. Aí, a hora que eu consegui tirar a roupa, tudo, porque queimou tudo aqui embaixo, a hora que eu consegui tirar a roupa, fui, tomei banho. Fiquei pensando, o que aconteceu? Eu falei, vou lá no livro da Louise Hay para saber o que é. E adivinha o que era? Raiva. Então, quando você se queima, tudo tem um porquê, gente. Agora, por que aconteceu isso, Cris? Se você está num processo. Porque realmente eu senti uma raiva. E no dia que eu senti essa raiva, eu fiquei com vontade de chorar. E eu não chorei. Então eu não coloquei aquilo para fora. Então essa energia que ficou de raiva em minha volta, ela não dissipou. Eu não me permiti sentir aquela raiva. Porque como que eu vou sentir aquela raiva se eu falo tudo isso aqui para vocês? Então, a permissão, gente, daquilo que acontece com você e você sentir aquilo, chorar, colocar pra fora, não deixa de ser uma limpeza. Agora, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, pra dissipar aquilo, o que aconteceu? Pra eu ter a consciência daquilo, o que aconteceu? O café caiu em mim. Aí, no mesmo dia que aconteceu, eu já fui ver e já fiz a afirmação. E eu não estava conseguindo ficar deitada, né? Assim, eu tava com muita dor. Lembrei de uma técnica do Neville e também fiz a afirmação da Louise Hay, fiz a afirmação que eu já falei pra você, até que vou pegar aqui, que esse aqui é do meu marido, é o japamala do meu marido. Fiz as afirmações 108 vezes da Louise Hay e eu consegui dormir. Aquela dor, aquela ardência, eu não sei se alguém já se queimou com... Espero que não, porque é uma dor horrível. Aí eu fiquei pensando nas pessoas que se queimam. Mandei energia boa, mandei amor, enviei amor. Então, gente, é isso que acontece. Não é porque que você está nessa evolução, nesse caminho, que as coisas não vão acontecer com você. Mas é o porquê que está acontecendo. Lembra a pergunta aqui, ó? Vá dormir perguntando: o que está me impedindo de realizar esse meu desejo hoje? É assim que você começa a quebrar as suas crenças. Porque ela vai vir e aí você precisa ter consciência, ressignificar e limpar. Limpar como? Substituindo por frases, por afirmações. As afirmações, elas são todas as técnicas, gente. Eu não vou nem falar assim que elas são maravilhosas, que ela é o caminho para você mudar. Mas se vocês separarem
todas as técnicas de reprogramação, até aquela técnica 333 do Nikola Tesla, do Grabovoi, todas as técnicas, gente, todas as técnicas têm o quê? Afirmações. Então eu não preciso falar mais nada sobre as afirmações. Só o fato de você fazer afirmação, você já está limpando as suas crenças. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu sou um ser magnífico. Eu nasci magnífico. Se você não consegue falar em primeira pessoa, tem uma mentalização aqui, uma oração que eu recebi, umas afirmações que eu recebi do ser magnífico que você é. Escute. Escute até você sentir. Não precisa ficar escutando o tempo que tem lá. Mas escute até que for confortável para você. Ou deixe rodando na sua casa, em vez de ficar escutando o noticiário. Eu vou num lugar comprar a capinha para minha mãe e tem uma TV ligada lá. Gente, eu não consigo ficar lá 5 minutos. Aí o cara até falou para mim, por isso que eu uso fone. Você imagina você tá num lugar o dia inteiro ouvindo só desgraças. Não há mente que aguente, gente. Não há mente que suporte. Então, a partir de hoje, consciência. A partir da consciência, pergunte. Pergunte. Permita-se sentir. Aceite sentir. Aceite a situação. Consistência, foco, determinação, decisão e escolha. Olha o tanto de coisa que eu falei aqui para vocês. Tudo isso vai ajudar vocês. Esses são os passos para manifestar os seus desejos. Não fique correndo atrás de mais nada. Se você seguir esses passos, depois vocês vão me contar aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ele ficou bem gostoso, né, gente? Depois vocês me contem aqui. E faça, pergunte, que vai vir. E uma crença raiz que você consegue eliminar da sua vida, várias outras, é como se fosse um efeito dominó. Se você achar a sua crença raiz, várias crenças vão ser quebradas de uma vez só. É um efeito dominó. Se derruba uma, vai que nem aquela carreirinha de dominó. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pratiquem, não esqueçam. Pratiquem. Porque é aí que tá a realização dos seus desejos. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas. Vocês são magníficos, maravilhosos, filhos de Deus, abençoados. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu amo vocês!